Bom Bom dia! dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos hoje começar mais uma EBD, né? Vamos estudar um pouquinho hoje sobre o Tribunal de Cristo. Para quem é esse tribunal e para o que é esse tribunal, né? Porque vai haver outro julgamento, né? Entre aspas. É, Mas o outro nós já vamos estudar mais na frente, que é sobre é o é, juízo do trono o branco, juízo né? do trono branco, né? E ainda Hoje, tem o juízo final ainda mais à frente. Então, na verdade, essas figuras do Apocalipse, esses temas do Apocalipse são temas assim bem interessantes. Esse especificamente fala muito à igreja, né? Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que, né, trabalham aqui na obra do Senhor, aqueles que se né? dedicam, né? Exatamente. Então, essa é uma lição fundamental. Então, falar do Tribunal de Cristo é falar de uma coisa maravilhosa que está reservada aí para a igreja. O Tribunal de Cristo está reservado para a igreja. Só pincelada Só inicial. conhece. Lembrando que Grandes Temas do Apocalipse é uma revista, é um tema de uma revista da Central Gospel que nós estamos trazendo aqui para vocês. Vocês já têm acompanhado aí nas aulas anteriores. E são temas muito relevantes para esse momento que a gente tem vivido. Então, nós te convidamos a estudar a palavra de Deus conosco, tá bom? Vamos Amém? orar? Vamos orar. Vamos orar. Pode orar. Amém. Hoje eu oro. Oremos, Senhor Deus, Pai amado, querido e santo, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença. Para Deus ministrarmos mais uma escola bíblica, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, Senhor, fazer conforme a tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, ministra o teu propósito, o teu querer e que teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa essas vidas que nos acompanham, Senhor. Pai, traz o entendimento da tua palavra conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Vamos Antes lá. da gente introduzir de fato, ler aí o texto, os textos que estão baseando essa lição. Eclesiastes 3 diz que há um propósito determinado para todas as coisas debaixo da terra. Só que há um propósito eterno ligado a atividades terrenas, ao nosso plano, né? Então há um propósito superior ligado a propósitos menores, né? Não considerando de tamanho, mas por considerado ao plano de Deus, nosso propósito é menor ao Sim. propósito de É Cristo. nós que temos que nos alinhar ao propósito dele, né? Exatamente. Então, existe um propósito eterno ligado a propósitos terrenos. Eu tenho um propósito, Deus tem um propósito comigo. O que é um propósito? Um objetivo, uma finalidade, né? Deus tem algo a realizar através da minha vida neste planeta Terra, neste tempo que se chama hoje, né? Então, quando a gente está falando de Tribunal de Cristo, o Tribunal de Cristo, a chave para esse tribunal é exatamente o nosso propósito. Nós cumprimos com aquilo que Deus determinara para nossas vidas. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com um propósito. Ele nasceu com um propósito e morreu cumprindo esse propósito. E deixou para nós essa lição que tudo na terra, tudo que existe debaixo do céu, há um propósito. Se você ainda não encontrou o teu propósito de vida que te motive, se alinhe à vontade de Deus, que com certeza o Espírito vai te direcionar para que você participe desse tribunal com honras, né? Amém. Vamos à leitura. Peraí, deixa eu botar Pera aqui. aqui. A lousa vai aparecer. Aqui. Do lado de lá, aprendeu, hein? Vamos lá, o Tribunal de Cristo, o tema da lição de hoje, né? Lição de número 8, Tribunal de Cristo. Vamos entender um pouquinho o que é esse tribunal. Para isso, vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 15. Tu vai dizer. Vamos lá. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o detrimento, mas o tal, todavia, vai ser salvo, como pelo fogo. Ou pelo fogo essa pessoa vai ser salva. A prova, né, A é prova o dos 9, a fogo. prova do fogo é o É, fogo. então, assim, na verdade, o texto bíblico está dizendo que as nossas obras aqui nessa terra será julgada pelo fogo, né? Julgada no sentido de testada pelo fogo, né? Se essa obra permanecer, mesmo depois de passar pelo fogo, esse receberá galardão. Mas se essa obra se Se queimar, perder, né? né? Então, essa pessoa será salva, porém não terá direito a galardão. É isso que Paulo está Tá escrevendo aos descrevendo. Coríntios, né, no capítulo 3, Então, versos nessa 12 ao primeira 15. parte já dá para ver, para identificar aí, ó. Para quem é o tribunal? Para quem é? Para todos Que aqueles forem salvos. que fazem a obra de Deus, né? Então, esse tribunal de Cristo é aquele ambiente preparado por Exatamente. Deus para provar as obras de quem crê. Então, nós, né, teremos as nossas obras pesadas na balança, né? E receberemos galardão ou não. Agora, importante dizer que as obras não salvam ninguém. Ninguém. Mesmo se as obras se queimarem, esse será salvo porque crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Pois é, depois eu vou fazer umas adentro, mas vamos terminar de Vão, ler esse texto o logo. segundo texto bíblico está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 7 ao 10. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha aí, o tribunal de Cristo, Paulo aí agora apresentando na segunda carta aos Coríntios, né, o termo tribunal de Cristo, existe um tribunal que será presidido por Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito nessa terra aqui por meio do seu corpo. Né? Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós fazemos mesmo depois de salvos, será julgado no tribunal de Cristo. Mais à frente a gente vai entrar Adendo daqui a em pouco. ponto, Eu já estava esperando. porque essa parte do tribunal de fé e vista tá ligada também muito a essa questão nossa interna humana, né? Porque nós trabalhamos, nós fazemos as coisas, mas nós queremos o reconhecimento imediato. A gente, quando uma pessoa demora muito em reconhecer a nossa prestação de serviço, geralmente a gente se sente, tipo, eu não estou fazendo falta nesse lugar. Se eu sair daqui, não vou sentir a mínima. Estou fazendo pouco caso da minha obra, do que eu estou trabalhando, da forma como eu estou executando meu serviço. Só que a Bíblia, ela já traz um alerta sobre isso dentro da igreja, né? Porque o que nós fazemos, nós não fazemos para sermos galardoados aqui, ou para sermos reconhecidos aqui. Porque, mais uma vez, aquela palavra se encaixa, né? Se esperarmos em Deus apenas nesta vida, seremos muito mais que miseráveis. Então, você que atua, que trabalha, que participa e que acha que não é reconhecido, e você que não faz nada, que não está envolvido na obra, ainda é tempo, ó. Apressa-te, porque ainda tem tempo de construir seu galardão. Ainda tem tempo de preparar e de executar uma obra aqui, sem se preocupar nem com o crescimento, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega e outro que vai. E Deus que dá o crescimento. Né? Outro colhe, mas é um Deus que permite crescer, Deus que permite a expansão. É Deus que vai permitir isso, de acordo com o propósito designado para cada um. Que isso não seja o teu espinho na carne, que te faça tropeçar, que te faça cair, o desejo de crescer dentro da igreja, dentro do reino, para ser visto por homens. Que você deseje isso no seu coração, construir uma obra, trabalhar, porque quando a gente está dentro da igreja, a gente não imagina a importância que tem um porteiro na igreja. Tem gente que menospreza a ação de um porteiro na igreja. Mas quantas vidas
que às vezes não iam nem entrar na igreja, mas pelo fato daquele porteiro chegar E e cumprimentar. cumprimentar, já quebra o gelo e faz aquela pessoa entrar na igreja. E aquele porteiro não está fazendo a obra? E aquele porteiro não vai ser galardoado? Vai ser galardoado. Às vezes a gente é porque a nossa comparação de custo-benefício, né? Que eu estou fazendo, eu vou ser A gente reconhecido. cria padrões, né, para poder ver no próximo ou em nós, né, para dizer quem faz mais ou menos, Ou os bem-sucedidos né? da obra. Os Exatamente. bem-sucedidos da obra são os pastores, os As pessoas pregadores. criam. Aí vem um místico também por trás dessa questão de cargos, de É títulos, verdade. né? Hoje a gente tem, infelizmente, na nossa cultura, hoje, né, na cultura cristã contemporânea, as pessoas valorizam muitos títulos, né? Então fica olhando se é pastor, se é bispo, se é diácono, se é presbítero. As pessoas estão preocupadas com tantos títulos, mas títulos não é sinal de galardão, irmãos. Título não é sinal de galardão. E O nem que de salvação, galardoa, e né? nem de salvação. O que vai galardoar, né? O que vai garantir galardões para a gente é o nosso serviço. E o serviço, querido, é a gente, né, verdadeiramente ser humilde. O que Jesus ensinou para os seus discípulos ali é a grande verdade, né? Que ele diz que aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que se fazer o menor nessa terra, né? É ter a humildade de servir, né? Então, eu acredito que o galardão ele vem desse serviço sincero e verdadeiro, não serviço por interesse, Não. porque tem muita gente também que faz para receber. E esse fazer para receber, essa troca, essa barganha com Deus não tem Não muito funciona. sentido, sabe? A própria palavra vai trazer o conceito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Né? Então a gente é mais do que um funcionário, é mais do que um escravo, é mais do que um empregado. Não é isso que nós somos. Então a gente não faz, um filho não trabalha por obrigação, o filho Obrigação. trabalha por honra. Né? O filho trabalha porque ele vê o pai trabalhando e ele quer estar junto com o pai. O empregado não. O empregado só trabalha porque se ele não trabalhar, ele não recebe. O escravo só trabalha porque se ele não trabalhar, ele vai ser punido. Né? E aí tem gente que se confunde, se perde dentro da verdade da palavra de Deus e acha que devem fazer as coisas para receber algo da parte de Deus. E não é assim. Né? Nós vamos receber, mas quando fizermos de verdade com amor. Sabe? O texto de Romanos 14:10, que é o textuário da nossa lição, traz uma reflexão muito importante sobre isso, né? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Observe que o contexto que Paulo vai trazer nesse versículo não é simplesmente o julgamento dessa terra aqui de apontar os defeitos, e não é só isso, né? Mas às vezes a gente olhar assim e falar, por exemplo, talvez a escola bíblica, não, essa escola bíblica não presta porque está sendo feita dentro de uma live, através de um vídeo. Tem gente que não se adapta à metodologia ou à tecnologia disponível para que a palavra seja ministrada, mas nós estamos fazendo por amor e com amor, entende? Então, assim, a gente não pode julgar o propósito ou a intenção do outro. Todos nós seremos julgados nesse tribunal de Cristo. E Deus vai pesar essas obras. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante, que essa questão de... Porque a Bíblia nos fala, Paulo, se eu não estou enganado, fala. Não me importa como a palavra está sendo levada. O importante é que ela está sendo levada. É porque eu sou ruim de gravar versículo, irmão. Quem me conhece já sabe disso. Sou ruim. Eu sei o que está escrito, mas onde está só Jesus na causa e o Google. Mas vamos lá, mas é isso aí. Não importa como a palavra está sendo ministrada, importa que ela seja ministrada. Deus, nesse grande tribunal aí, que Jesus está colocando para os salvos, não é um tribunal para julgar porque você fez isso, porque você fez aquilo. É um tribunal de recompensa, de galardoar. É como uma cerimônia, uma solenidade, sabe, irmãos? É como uma formatura, né? As pessoas ali que passaram por todo aquele período, né, que lutaram, que se dedicaram, elas vão receber o diploma, elas vão receber as honras pela sua dedicação, né, no estudo. Não é assim que acontece uma formatura? Da mesma forma será o tribunal de Cristo. Jesus dará as honras àqueles que o serviram com integridade, com verdade e com amor. Esse é o propósito do tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios 1:8
Diz assim, ó, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E para nós, esse vai ser o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vos confirmará. Essa parte é muito importante para mim, porque assim, ó, ele vos confirmará. Quando você está desenvolvendo uma obra na terra, o Espírito está testificando na sua vida o tempo inteiro. Tá te dando direção, ó, confirmando. É para fazer, não é para fazer. Tá certo, não tá? Porque o Espírito, ele se comunica. Quando você. Eu já senti que eu tô fazendo uma coisa, tinha aquele peso, assim, isso aqui não é pra mim, não, viu? Deixa pra outra pessoa seguir. Ele manda fazer, eu mando parar de fazer. Eu mando parar de fazer. Então, o Espírito, o Senhor, ele tem formas de confirmar a obra que ele tem na tua vida. Ele tem formas, e ele fala, e ele revela, ele diz, tem o eu já vi Deus falar várias vezes com você, tem o eu grande obra na sua vida. E eu tenho certeza que você também já presenciou várias coisas dessa. Mas não é sempre que é necessário uma pessoa ir lá apontar o dedão e falar para você que Deus te ama. Porque às vezes Deus plantou uma semente no teu coração. Quem sabe, ó, fazer uma visita. A voz de Deus, queridos, ela não é necessariamente a voz do profeta. Claro que Deus usa o profeta, usa a voz do profeta, usa se quiser uma mula, como ele já usou para falar com Balaão, mas a voz de Deus está aqui. Amém. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus comissiona a todos nós a uma obra, a um serviço, entende? Todos nós que cremos, irmão, pense aí, seria muito egoísmo da nossa parte ter a certeza da nossa salvação e negar a salvação para quem nós amamos, para o nosso familiar, né? Para o nosso amigo. Se nós amamos de verdade, nós queremos que essas pessoas estejam conosco, né? No momento mais importante ou mais glorioso da história, que é quando encontrarmos com Jesus, né? Então, se eu creio nessa verdade da palavra de Deus, eu tenho por obrigação em transmiti-la, porque aquilo que é bom para mim também é bom para você. E se é bom para mim, eu vou compartilhar com você para que você experimente e também seja bom para você. Entende? Então, o amor de Cristo nos move nesse propósito. E aí o serviço, ele não é pesado. O serviço, ele não é doloroso. O serviço para Deus, ele não é uma fadiga, entende? É porque nós estamos ofertando aquilo que de melhor recebemos, que é o amor de Deus. É isso. É por isso que hoje mesmo a gente comentou, não foi? Manhã fria, porque nós gravamos sábado, a aula está disponível para você amanhã, né? Mas hoje é sábado, tá chovendo, né? Aquele friozinho, a vontade de ficar dormindo, sábado de manhã, tá todo mundo quarentena dentro de casa, começa a estar fechada para ficar dentro de casa. Nós estamos aqui nos dispusendo a ministrar a palavra do Senhor. Levantamos cedo para estudar, para orar, para gravar esse vídeo. Por que isso? Porque algo dentro de nós nos move, há uma chama dentro de nós que nos move por amor a Deus e por amor a você que está nos ouvindo, entende? Então, é esse serviço, é essa vontade. Tem gente hoje que também serve, né, para receber uma recompensa terrena, né, por causa dos salários, por causa das ofertas, né? Tem gente que para pregar uma palavra tem que ter oferta. Irmãos, sabe qual o que eu vejo assim, a manifestação do amor de Deus em nós é quando a gente pega aquilo que a gente tem para colocar na obra do Senhor, sabe, por livre e espontânea vontade. E sabe? acho que esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. É uma coisa que tem que ser natural sua. Não é uma coisa que eu particularmente eu não concordo com essa linha da pessoa pegar, se tornar um ministro da palavra e viver exclusivamente disso e cobrar valores exorbitantes para fazer isso. Porque nós sabemos, não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado, porque a palavra em Romanos 14 está dizendo, mas tu por que julgas teu irmão? Não cabe a mim julgar. Eu tenho a minha visão da situação. Mas eu sei que essas pessoas vão também comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu não preciso julgar, irmão, justamente por isso. Porque o tribunal de Cristo está para todo crente. Entenda que o tribunal de Cristo ele não é para o ímpio. O tribunal de Cristo é para os crentes em Jesus. Sabe? Jesus vai colocar todos os seus servos, todos os seus seguidores, sabe, diante dele e vai julgar a obra de cada um. Aí, só para concordar aqui, né? Segunda os Coríntios 5:10, assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Olha aí, tudo que você fizer de bem e de mal,
vai estar vai estar diante do do Senhor. Senhor. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz aqui, às vezes, né, a gente se preocupa muito, uma coisa que preocupa muito, muitos irmãos, é a questão da administração de dízimos e ofertas, por exemplo. Tem gente que não dá dízimo porque, não, porque fulano administraria melhor do que ciclano, porque eu não estou vendo isso ou aquilo. Irmão, todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem usou o dinheiro de forma indevida vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E quem não deu o dízimo também vai comparecer diante do tribunal de Cristo. É isso que Paulo está dizendo e deixando muito claro em Romanos. A gente não pode ficar preocupado nesse momento da nossa vida com o que o irmão A ou B faz. A gente tem que estar preocupado com o que a palavra ensina e viver essa palavra, se alinhar essa palavra, porque todos nós, irmãos, todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo e no tribunal de Cristo não há desculpa. E aí é um ponto importante que o tribunal, esse tribunal, eu quero estar. Porque vai ser só para quem for arrebatado, meus irmãos. É isso aí. Essa parte que a gente está falando hoje é só para os que foram salvos, que foram já arrebatados, que estão lá com o Senhor, né? Vamos dar seguimento à lição, senão a gente fala tudo, depois a gente fica voltando aos verdade. Mas, ó, a Escritura destaca 5 tipos de juízo divino que acontecerão no futuro. O juízo sobre Israel, as nações gentias, antes do milênio. Isso aqui é o julgamento das nações, né? No período da tribulação, irmãos, Deus já executará juízo sobre Israel e nações gentias. São as pragas ali que estão profetizadas no Apocalipse também, que virão sobre toda a terra, né? Isso já é o juízo de Deus se revelando aos povos. Então, tanto Israel como as nações gentias, né? Todos nós, o mundo inteiro, será julgado por Deus, né? E receberão sentenças de Deus nesse período da história, tá? Existe um segundo juízo. O juízo sobre os anjos pela igreja. A igreja julgará os anjos, está lá em 1 Coríntios 6:3. É um segundo juízo, não é o tema da nossa aula hoje, tá? O juízo sobre Satanás, que é o Apocalipse 20. O últimozinho lá, né? Do 3 ao 10. O juízo sobre a humanidade perdida diante do trono branco. Trono branco é outro juízo. E o juízo da igreja ou tribunal de Cristo. Então, observe, né? Existem vários períodos e vários juízos descritos na palavra de Deus. Juízo sobre Israel e nações gentias, isso ainda no período da tribulação. Juízo sobre os anjos pela igreja, isso aí já é a igreja glorificada e arrebatada, tá? Julgará a igreja. O juízo sobre Satanás, que haverá 2 momentos. Satanás primeiro será preso no inferno e depois, né, no juízo final, Satanás será de fato eliminado, né, ou punido eternamente, tá? A gente tem o juízo da humanidade perdida diante do trono branco, tá? Então, é um juízo que está reservado para os ímpios, para quem não crê, né? Todos os homens, povos, línguas e nações estarão diante do trono branco, né, para ser julgado por Deus. E tem o juízo da igreja ou o tribunal de Cristo, tá? De 2 Coríntios 5:10, que é o tema de hoje, né? Então, esse juízo da igreja é a igreja que vai estar presente. Esse juízo da igreja não vai ter ímpio lá, não vai ter jornalista lá, né? Não, sabe? Lá vai ter só jornalista convertido, que subiu para ser julgado, mas não para cobrir o juízo. Entende? Esse juízo ou tribunal de Cristo é reservado especificamente para a igreja, que isso fique muito claro para todos nós. O lugar e o tempo do julgamento. Não se encontra na Bíblia a localização exata de onde vai ocorrer esse tribunal. Não tem referência que indique qual vai ser o ponto específico. Com certeza será um lugar especial, preparado por Deus, exclusivamente para avaliar as obras dos crentes, como a gente já falou, né? É um tribunal para galardão, ou seja, para recompensa. Para muitos, será uma cerimônia, como o Felipe falou, né? Será uma cerimônia, o grande Oscar, sabe aquela cerimônia do tapete vermelho, não vai chegar nem aos pés dessa daí. As honrarias da igreja serão distribuídas nessa cerimônia, nesse tribunal de Cristo, tá? E aí, todavia, para aqueles cujas obras forem queimadas, quando julgadas, será um lugar de vergonha. Por quê? É aquela pessoa que fez a vida inteira, talvez por motivações erradas, e então as suas obras não vão subsistir. Então, às vezes, a gente olha para pessoas aqui nessa terra e acredita, nossa, o galardão dessa pessoa vai ser algo extraordinário. Mas quais as motivações por trás disso? Talvez essa pessoa seja até salva, mas as suas obras não
subsistem. Tem gente construindo impérios aí no nome do evangelho. Talvez essa pessoa até seja salva, mas será que suas obras subsistirão diante do tribunal de Cristo? São as perguntas que nós vamos fazer e somente lá no tribunal Grande surpresa, né? teremos o conhecimento. Tem muita gente aí que a gente talvez olhe assim e diga, como o Dai deu o exemplo, né? Um porteiro da igreja, uma pessoa simples ali, não tem título nenhum, talvez receba das maiores honrarias naquela cerimônia e naquele tribunal. Porque, querido, quem sonda o nosso coração é Deus. Jesus conhece as motivações do nosso coração, amém? Acerca da que ocasião que vai ocorrer, né? Vai ocorrer após o arrebatamento da igreja, preenchendo o panorama profético dos últimos dias. Como a gente falou, né? Tem o arrebatamento da igreja. A gente só bodas do Cordeiro, que a gente ainda vai estudar. E aí Tribunal. acontece o quê? O tribunal de Cristo, né? Você tá achando que vai subir para ficar só nas bodas, é? Não, tem a parte É uma das recepção, honrarias. depois vai honrarias. É, exatamente. Vamos Ou lá. vai ser vergonha para alguns que se espera muito e pode não receber nada. Então, as nossas motivações, irmãos, Eu nem elas penso têm que estar. nisso. É. É sério, eu não faço nada pensando, eu vou ganhar um galardão. Será que eu vou ganhar uma pedra hoje na minha coroa? Ah, tem alguém que eu conheço que fala isso, ganha uma pedrinha na sua coroa. Mas essa pedrinha na coroa, que o pessoal fala, né? A gente pode entender biblicamente também como uma figura de linguagem, né? Na verdade, podem ser o que se acredita também, existe uma linha aí que acredita, que são posições de governo, que que a igreja vai assumir, né, no milênio, no período do milênio, entende? Então, a complexidade do céu, queridos, ela vai muito mais além do que um lugar, né, de adoração contínua. É claro que é tudo isso, mas existem funções, né, específicas para cada um de nós que são, né, que nós somos capacitados para executar essas funções na eternidade aqui nessa terra, através do nosso serviço, né? Jesus está avaliando. Então não cabe a nós julgar se a obra é boa ou se a obra é má. Se está fazendo bem ou se não interessa a nós aqui, meros mortais, não interessa. Agora não interessa o do outro. Nosso... A mim, porque julgue-se o homem a si mesmo. Quais são as nossas intenções, queridos? O que é que nos motiva? Por que nós estamos fazendo? Essa pergunta, essas interrogações, ela tem que ser constante na nossa vida. Porque enquanto, como o Dai falou aqui, ó, eu não penso em nada disso, querido, você é apto para receber as maiores recompensas. Mas se você pensa nessa troca, nessa barganha, sabe? Como algo assim, não, eu vou fazer por a motivação errada, né? Cuidado, porque com Deus, né? Deus não se vende. Deus, ele não é um negociante, né? Essa cultura capitalista, ela não se aplica à personalidade de Deus. Então, tome cuidado com isso. E ainda lá em Romanos 10, no início da lição, fala, né? Por que julgas teu irmão? Por que desprezas teu irmão? A gente não tem que desprezar a obra de ninguém, porque tem essa, porque a minha igreja trabalha desse jeito, minha igreja é assim, a minha igreja é assim. Exatamente. Isso também não cabe. As pessoas esquecem da multiforme graça de Deus. Queridos, Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem seus propósitos específicos. Tem lugares e pessoas, culturas, que, por exemplo, a nossa igreja não tem condição de ministrar a palavra porque nós não estamos adaptados a determinadas culturas. E Deus levanta outras culturas aí. Existem igrejas, irmãos, que tem gente até que se escandaliza ao ver e julga e diz, Deus não está ali. Como é que Deus não está ali, queridos? Deus tem seus meios de agir, de fazer. A doutrina é a palavra. Se a gente segue a instrução da palavra, se essas igrejas seguem a doutrina dos apóstolos aí, né? E a doutrina do Senhor Jesus, irmãos, quem sou eu para julgar? Porque a pessoa pensa diferente de mim, porque a igreja A permite que corta cabelo, a outra permite que não deixa que corte. E Jesus, naquela passagem do primeiro milagre, transformou água em vinho. Quando Jesus transformou água em vinho, ele estava num casamento, só para a gente pensar nessa questão cultura, estava em um casamento aonde o correto para quem estava oferecendo a festa era servir o vinho melhor primeiro, mas aconteceu que o vinho acabou. Se é na nossa visão de hoje, os crentes diziam, quem é contra a beber vinho dizia, que horror, tá na festa que tem vinho. E taca-lhe pau no irmão que tava na festa que tem vinho. E aí Jesus vai lá no meio da festa,
Além de estar neste lugar, Jesus ainda vai lá e transforma a água em vinho. Faz um milagre para todo mundo ver, todo mundo provar, todo mundo experimentar. E é só para a gente traçar um paralelo de como a nossa visão pode limitar a atuação de Deus. Como a nossa visão pode estar fechada em um mundinho, desprezando o comportamento do outro, desprezando as verdades que o outro acredita, enquanto nós estamos vivendo só aqui, ó, bitolados. E não é isso que Deus quer para nós, ó. Renovar a transformação do vosso entendimento. E não despreze a obra do teu irmão. Se teu irmão está vivendo dessa forma, não julga o teu irmão. Não julgar no sentido de querer matá-lo, né? Porque as palavras matam. Simplesmente faz o quê? Ora, gente. Pede para Deus abrir a tua visão, te mostrar. Ó, porque às vezes a gente se importa tanto com esses pormenores. Já pensou quantas pessoas poderiam estar naquele casamento criticando? É isso mesmo. Quantas pessoas podiam estar ali? Jesus fez. Que milagre! Na Tanta verdade, coisa que Jesus podia fazer naquele na casamento. verdade, até hoje criticam, né? Até hoje criticam isso. Tem gente que diz assim, quer ver, irmãos, um conceito que o pessoal traz, assim, sem muito embasamento histórico, né? É que, o vinho que Jesus transformou não era vinho que temos aqui hoje. Fala Não esse tem, meio. né? Só que o processo de fermentação, né, da uva ali é um processo comum até os dias de hoje, entendeu? Então, essa conversa de que aquele vinho não tinha álcool é um engano, tá? É um engano, porque o vinho fermenta ali. Agora, a cultura judaica, queridos, ela trabalha nessa linha onde não se vê pecado no consumo da bebida alcoólica. A gente trouxe, né, dentro da nossa cultura do cristianismo aqui ocidental, a gente construiu a ideia de que a bebida alcoólica, né, é errado, né? Mesmo porque a gente tem histórico aí, um histórico, né, terrível de pessoas que vêm dessa escravidão e dessa prisão e tudo mais, e acaba que, porque nós pensamos dessa forma, nós julgamos então quem pensa diferente da gente. O que a gente quer deixar claro aqui, irmãos, é que a gente não pode perder tempo com essas coisas, porque todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo, e Jesus vai julgar a obra de cada um. Irmão, se essa obra não é para galardão, não receberá, será queimada. Mas possa ser que seja, talvez vidas sejam alcançadas, por incrível que pareça, por mais que você discorde de mim. Quantas pessoas Jesus chamou a atenção naquele casamento por ter transformado a vinho? Quantas pessoas, talvez, que estariam ali, que podiam ser da alta sociedade, que jamais parariam para ouvi-lo, mas por estar naquele local, prestou atenção, observou, ó, transformou. Esse pode ser um cara interessante. Vamos ver o que ele tem para falar. Então, Deus tem as formas dele de trabalhar. O mundo é rico de cultura. A gente sabe disso. Tem várias culturas. Tem várias formas das pessoas adorarem a Deus. No livro, acho que é o Fato Melquisedeque mesmo que fala sobre os Incas. É isso, né? Melquisedeque. Fala sobre os Incas, a forma como Deus se revelou para Deus se eles. revela aos povos, né? Deus tem formas específicas de se revelar aos povos, de fazer os povos se voltarem em seu coração para Ele, porque Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo aquilo que fizerdes, fazeis de todo o coração. Tudo aquilo que fizeres, fazer de todo o coração. Se teu coração está empenhado agora, nesse momento, é por isso que diz também, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Tem gente que pega, voltando para essa questão ainda, e a sua vida é um eterno apontar, a sua vida é um eterno criticar. Essa pessoa, ela é a que a gente vai ver lá também em Coríntios 3:8, que diz, ó, aquele que pouco semeia, também pouco colherá. Ainda diz, ó, porque à medida que você. O que você está semeando é bom ou é ruim? Não está falando só de vida aqui cotidiana, de semear. Está semeando na obra? Está semeando em vidas? Está alcançando pessoas? Está fazendo isso? Isso que você está semeando é pouco ou é muito? É bom ou é mal? Está fazendo as pessoas crescerem ou está fazendo as pessoas morrerem? Está fazendo as pessoas despertarem o olhar de Cristo ou está fazendo as pessoas retrocederem seu olhar para Cristo? Esses efeitos, queridos, essas motivações que a gente precisa estar atento. E só voltando à questão do vinho, para não polemizar, né? Porque é um assunto Já polemizou extremamente se prepara. É muito polêmico. Depois que eu me toquei que eu quero ler aqui Tito, capítulo 3, versículo 9. Irmãos, essa é a orientação de Paulo para a igreja.
tá? É importante a gente se fixar no que diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler a tradução da Bíblia King James na sequência da João Ferreira de Almeida. A King James diz assim: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, não perca tempo discutindo o que não interessa. Não perca tempo discutindo o que não importa. Então, a gente não quer entrar nessa questão, pode ou não pode tomar vinho, a gente não quer entrar nisso porque isso não interessa e isso não importa. A gente tem que olhar para Cristo, tá bom? E aí eu não vou julgar quem pensa diferente ou quem pensa igual, não quero julgar. Como a gente não julgou quem achou que ia ser arrebatado antes, quem vai ser arrebatado depois, a gente não está entrando nesse pormenor. Agora, a João Ferreira de Almeida, o mesmo texto diz: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei. Ele usa o termo debates, porque são coisas inúteis e vãs. Eu não quero ficar aqui, a gente não quer ficar aqui debatendo a lei. A gente tem que estar certo, irmãos, que o tribunal de Cristo é consenso que vai acontecer, tá? A gente acredita que ele aconteça após o arrebatamento da igreja. Aí vem a discordância está, né? O debate se gera em torno de o arrebatamento da igreja vem antes da tribulação ou depois da grande tribulação. Aí fica esse debate, a gente não vai perder tempo com isso. Se você crê que é antes, glória a Deus. Se você crê que é depois, glória a Deus. Mas o fato é que Jesus vem. O fato é que o tribunal de Cristo existe e é no tribunal de Cristo que as obras de cada um serão julgadas. Então, vamos estar preparados, vamos estar prontos para esse tribunal de Cristo, amém? Então, vamos seguir o conselho de Paulo aqui, que diz em Tito, capítulo 3, versículo 9, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas. Então, não vamos entrar nisso, vamos evitar esse tipo de debate acerca da lei, tá? Porque Jesus é quem vai nos julgar, amém? Então, o lugar está pronto. A palavra tribunal vai remeter a duas sentenças, autoexcludente, como condenação ou absolvição. Nesse momento aqui, são os que foram absolvidos. Porque a palavra tribunal por si só dá a ideia de que há condenação. Só que o tribunal de Cristo, por mais que tenha esse nome, ele não é um tribunal para condenação de pessoas. Ele é um tribunal que vai para julgar obras. Ele julga obras. Ele não julga pessoas, entende? Então, assim, a retribuição é segundo a obra de cada um. Não é segundo o nome de cada um, a cara de cada um, não. É segundo as obras. Então, o tribunal de Cristo julga o quê, irmãos? Julga as obras dos crentes, tá bom? E não os crentes em si. E não os crentes. E até a profecia fala, né? Examinai, pois, a profecia. Para você não se ater a querer julgar a vida do profeta. Para você não se ater a querer ficar julgando seu irmão. Ó. Atenta à profecia, exatamente. Então, se atenta à obra que foi proposta, que Cristo nos propôs como igreja. E é importante, irmão, ficar claro. Existe um lugar e um tempo determinado para o julgamento dessas obras. E esse lugar e esse tempo não é aqui. Não é aqui nem agora. É lá. Vamos lá. Será? O Tribunal de Cristo, entretanto, é um lugar em que a justiça relacionada ao serviço prestado ao Senhor será feita. Observe que essa justiça é relacionada ao serviço prestado ao Senhor. Então, assim, Deus, olha, a quem evangelizou tem recompensas, irmãos. Quem pregou a palavra tem recompensas. Quem louvou tem recompensas, sabe? Quem ajudou a levantar uma vida caída tem recompensa. É isso. É nesse ambiente, é nesse lugar que essas obras serão apreciadas, tá ok? E quem deixou de fazê-lo, né, perderá, né, posições ou perderá galardões do reino de Deus. Né? Deixará de usufruir de algo que Deus preparou para eles. Por quê? Porque as obras não entenderam aqui o propósito, não entenderam o que Deus estava falando e se perderam ao longo do caminho. Né? Mas essa pessoa será salva? Será salvo, sim. Né? Porque o tribunal de Cristo não é para condenar as pessoas, é para julgar as obras. Passar a obra no fogo. Certo? Então... E nesse lugar, todos os santos, os presentes, estarão alegres e felizes. Afinal, fomos arrebatados, participamos da boda, né? A primeira razão da alegria deve ser o fato de, no tribunal de Cristo, só estarem salvos e vitoriosos dessa vida. Olha aí. Nosso Salvador também será o nosso juiz. Né? Aí tá, a palavra juiz, ela tem um peso. Quando fala juiz, até eu, quando eu li aqui agora, nesse momento, parece um juiz que vai condenar a galera. Nesse momento, não. Mas as nossas vidas serão
É importante, ponderadas. é porque, volto a dizer, o tribunal de Cristo é um lugar de juízo das obras. As obras serão condenadas. Existe obra, irmão, nossa, que será condenada. Eu volto a dizer, motivações equivocadas. A gente pode ter feito uma coisa boa com motivações equivocadas. Por exemplo, socorrer os necessitados. A gente está socorrendo necessitados e postando em rede social ao mesmo tempo, né? Então, qual a sua motivação? É aparecer para dizer que faz? Ou sua motivação é socorrer realmente quem precisa? Né? É esse tipo de obra que vai ser julgada, não é a pessoa que vai ser julgada, mas é a obra. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, olha, essa obra aqui não teve valor algum, essa obra aqui não subsiste, porque suas intenções, você fez, né? Tudo bonitinho, porém, seu coração não estava nisso, né? Exatamente. Às vezes a Isso não pessoa tem valor tem. para Jesus. Eu tenho muito isso, às vezes, quando é para dirigir um culto ou levar uma palavra, faz assim, e aí, você pode ir convidando alguém, né? Você vai lá louvar. Aí eu sinto que a pessoa trava. Mas às vezes a pessoa trava por vergonha, mas às vezes a pessoa trava porque ela não está com o coração para fazer aquilo. E a gente tem que. Eu acho que o Espírito dá o discernimento para a gente entender isso. E aí tem gente que vai, louva, porque foi chamado, porque tinha que fazer, mas o coração não estava ali naquele momento. Que obra foi feita? Que adoração foi levantada naquele momento? É porque todo mundo já sabe que eu louvo, que eu tenho que continuar louvando, mas naquele momento eu precisava de me retirar, me alimentar, para poder voltar a fazer aquilo realmente de todo o coração. Então, é um ponto importante para nós, ó, nos examinarmos como estamos desenvolvendo a obra que o Senhor nos deu. Como estamos levando à frente o talento que ele nos entregou. Porque nesse grande dia É, aí, tudo isso é será esse talento, exatamente. Daí eu dou posto. a palavra perfeita agora, né? Então, talento, lembra da palavra, A a parábola. parábola dos talentos? Então, é exatamente isso. Jesus deu a cada um de nós talentos, irmãos. E agora ele vai pedir, a gente vai prestar conta desses talentos que recebemos. Tem gente que enterrou o talento, deixou lá, esqueceu o talento, né? E aí, por isso, vai ser lançado fora do céu por conta disso? Não, mas deixará de receber honras que Jesus está disposto a dar, né? Por Vai quê? ser coisa, né, Porque que Jesus mostrar lá, ignorou. ó. Seu talento seria desenvolvido desse. Porque Exatamente. ele tem O um potencial plano. é esse. Você fez o que com isso? Você não fez nada. Então, por isso, você vai ficar, né? Você não será promovido, não terá honras que outros terão, porque outros vão fazer coisas extraordinárias com talvez talentos menores do que o nosso, entende? Pois é. Então, a segunda razão, Ai, tu adiantou. A segunda razão, né, de estarmos todos felizes lá é porque o Senhor Jesus dará pessoalmente, né, os respectivos galardões. Está lá em Apocalipse 22:12. Então, pense numa cerimônia maravilhosa, onde o Senhor Jesus vai estar coroando, presenteando, galardoando todos os seus servos aqui nessa terra. Então, vai ser uma cerimônia linda, né? Agora, vai ser mais linda ainda para aqueles que entenderam seu propósito aqui nessa terra e o viveram. essa é a segunda que tu falou aí, né? A segunda diz que a razão do Senhor Jesus pessoalmente dará o galardão, porque ele diz que eis que ele tem com ele, É, guardado com ele isso. o galardão. Já tá lá com ele, ó, Tá reservado. guardadinho, A gente reservado. vai usufruir desse galardão ou não, aí é uma resposta nossa. Mas está com ele. O galardão está ali esperando. E a hora está Produz, marcada. queridinho. A hora já está marcada. Só que não se sabe exatamente quando se dará esse evento escatológico, mas podemos ter certeza de que ele se cumprirá num tempo determinado pelo Pai. Lá em Não, mas Atos 1:7 vai ser. tudo, Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para Para todo todas as coisas. propósito. Então, irmãos, a gente sabe a hora que a gente vai receber esse galardão exatamente não. A gente acredita que será após, né, o arrebatamento da igreja, após as bodas do Cordeiro, tá bom? Mas o fato é que Jesus vai entregar esse galardão. O que o cristão precisa Sabe saber que é tem uma que coisa também que eu li, agora eu tô relendo aqui, que não é Deus que vai julgar. Não é Deus. Porque aqui, ó, não, o João tribunal de Cristo, 5 Cristo é o juiz, diz, né? ó, e também João, para você ler depois aí, ó, João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Quem vai executar todos esses juízos que a gente falou É é Cristo, o Filho, é o Filho. é Cristo. Então, Então, vamos lá. O que o o cristão que eu precisa saber é que após o arrebatamento, os fiéis irão com Cristo para o lugar desse julgamento, ou seja, para o tribunal do seu Senhor, 2 Coríntios 5:10.
Tá? Então é após o arrebatamento da igreja, em que momento exato a gente não sabe, mas a gente sabe que é nesse período, tá? Enquanto o mundo está vivendo a grande tribulação, nós estaremos, né, em algum momento vivendo o tribunal de Cristo. Assim como não sabemos quando Jesus virá outra vez, não sabemos a hora exata em que seremos julgados. Só ele sabe, conforme Marcos 13:35, Jesus sabe Mas a uma hora, coisa que é né? certa, né? Exatamente. Todos comparecerão diante do tribunal. Todos. Ao ensinar sobre o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo se referiu-se a um julgamento pelo qual a igreja passará. Então, nós já Todos falamos. a igreja, irmãos. Quando a gente fala todos aqui, lembre que o tribunal de Cristo, ele é um evento exclusivo para os arrebatados, né? Então, aqueles que estavam mortos ressuscitaram primeiro e foram, né, arrebatados, e nós, os vivos, que fomos arrebatados. Então, assim, por exemplo, os crentes que se converteram na grande tribulação, eles passarão pelo tribunal de Cristo? O que a gente acredita é que não. Porque o tribunal de Cristo, né, é um momento dentro desse período, né, entre arrebatamento e entre a volta do Senhor Jesus, né, a segunda etapa da segunda vinda, né? O galardão dele vai ser merecer a salvação, não vai estar com Cristo de novo. Então, todos os salvos de todos os povos, tribos, nações e de todas as épocas e nacionalidades, sejam eles homens, mulheres ou crianças, todos estarão diante do tribunal para serem recompensados, né? Qual é a finalidade desse tribunal? A gente já falou. Antes de estudarmos sobre a finalidade do tribunal de Cristo, nós precisamos estabelecer a diferença entre o julgamento que se dará diante do tribunal de Cristo, que vai estar lá em 2 Coríntios 5:10, e o julgamento que vai acontecer no grande trono branco, no dia do Senhor lá, Esse que é a gente já, diferente. a gente já Até antecipando. tipificou para vocês É, que o tribunal de Cristo é um tribunal para recompensa. O julgamento lá que vai acontecer no trono no trono branco. branco é um julgamento que vai realmente Aí a levar condenação à condenação de algumas pessoas, de muitas. de muitas pessoas, né? O tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo o foco não é a condenação eterna. Como a gente falou anteriormente, é o que? A recompensa dos salvos. Já No trono branco, em contrapartida, se dará o juízo final. Ali os pecadores serão sumariamente condenados, tá? Então, no trono branco, então no tribunal de Cristo não há condenação, por exemplo, de inferno, irmão, e céu. No trono branco, sim, haverá condenação, tá? Então, são dois eventos distintos, tá ok? E a gente já falou, acho que já está bem claro aí para os irmãos. O que é que vai ser julgado ali no juízo do trono branco? As nossas obras, né? Então, o primeiro objetivo desse tribunal será julgar todas as obras praticadas pelos salvos durante a sua peregrinação na terra. Todas as obras de nós que somos, né, que cremos e que entendemos que somos salvos. Então, é o que fizeram, como fizeram, quais as suas intenções, quais suas motivações, quais seus propósitos. Né? Então, não é só o que fizeram. Porque tem gente que pensa que, não, o que eu fizer aqui é relevante para a minha salvação. Não é. O que você fizer não é. Porque a nossa salvação não é por nossas obras. Né? O mérito da nossa salvação é Jesus Cristo. A gente precisa depositar nossa fé nele. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor, né? Que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou para te dar vida, você será salvo. Crer em Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor é suficiente para a sua salvação. Porém, o que você faz depois desse momento da história determina, primeiro, se você crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, porque tem muita gente que diz, né? O que é perder a salvação? Perder a salvação é quando você prova, através de suas obras, de suas intenções, que você não crê. Né? Então, quando eu vivo a minha vida querendo governar a minha história, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu estou dizendo que ele não é o Senhor da minha vida. Porque o Senhor é dono, é proprietário, o Senhor faz o que e a Bíblia nos diz, né? O que fazer? Ó, seja o que fizer, quer comamos, quer bebamos, tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Então, o que fazer? Seja lá o que você for fazer, faça para a glória de Deus. Então, como fazer? Pensando na glória de Deus. Sabendo que nada que acontece, tudo que Deus nos possibilita fazer na terra, é para a glória dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Exatamente. Irmãos, é interessante que uma carona que você oferece a alguém,
um socorro que você oferece ao necessitado. Jesus está vendo tudo isso. Então ele vai saber o que nós fizemos, sabe? O que nós escondemos de todo mundo, ele também vai saber. Como nós fizemos, ele vai saber como fizemos, né? Sabe aquela pessoa que talvez você não tenha R$ 1 no bolso, né? Esteja passando por uma situação difícil e encontra um irmão na farmácia precisando comprar um remédio, desesperado, que também não tem dinheiro. E aí você pega o seu cartão de crédito que já está estourando a fatura, você passa, compra no seu cartão de crédito para socorrer o irmão. É o que fez, o que você fez, como você fez. Qual foi a sua intenção? Foi aparecer nesse caso? Não, foi socorrer alguém. Qual foi a sua motivação? Qual foi o seu propósito nisso? Quando é esse conjunto de coisas que serão julgadas lá no tribunal de Cristo. As nossas obras passarão por esse pente fino. É por isso que haverá muita surpresa, irmão. Muita surpresa ocorrerá. Porque tem gente que faz para mostrar que fez. Tem muita gente que faz sem. Tem gente que chega ao cúmulo de chegar na igreja, dobrar os joelhos para mostrar que ora, mas não porque ora, né? É para seguir um ritual, uma liturgia, uma cultura religiosa e as pessoas pensarem que eles, né, estão sendo justos ou estão sendo dignos. É como os fariseus que oravam nas esquinas em voz alta para que as pessoas vissem. E aí Jesus diz: ó, o vosso galardão vocês já receberam aqui. Vocês não precisam receber galardão lá, né? Jesus ele diz isso. Né? Então, toda vez que a gente faz para aparecer aqui, a recompensa a gente está recebendo aqui. Esqueça a recompensa lá. As nossas obras serão julgadas dessa forma, dessa maneira. A gente precisa ter, né, estar atento a essa verdade da palavra de Deus e ter cuidado com aquilo que a gente faz, né? Que o nosso coração esteja verdadeiramente voltado, né, para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós vivemos isso, irmão, a gente não se preocupa com o que os outros pensam, a gente não se preocupa com se os aplausos vão existir ou não, porque a nossa recompensa não está aqui, né? A gente não tem que se preocupar com isso. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Exatamente. Olha, pontuando aqui, ó. O que você fez do seu passado até você tomar. Você que está chegando aqui agora, está acompanhando por agora, o que você fez, como você vivia antes de você conhecer o Senhor, não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora, a partir de você tomar consciência, sabe? Isso importa. Decida o que você vai fazer para o seu futuro. Não almejando só, eu vou fazer isso porque eu vou ser galardoado, vou fazer isso porque Deus vai. Não, você tem que fazer. Quando a pessoa é boa, quando essas coisas elas fluem naturalmente, né? E às vezes a gente tem que lutar contra a nossa natureza, porque a nossa natureza, ela foi, o homem ele é produto do meio, né? Os filósofos, sociólogos, eles trabalham bem essa questão. E é muito difícil uma pessoa que já é acostumada a fazer as coisas pensando no que ela pode ganhar lá na frente. Uma pessoa que eu digo que ela é maquiavélica, tem pessoas que são maquiavélicas, elas estão lá na frente, elas liberam uma palavra determinada, porque sabe que a palavra vai alcançar tal pessoa e que tal pessoa pode abençoar ele depois. Entendeu? Então, não é nesse sentido. O Felipe já colocou aqui, já pontuou. Então, se você agia dessa forma meticulosa, é um momento de você repensar as suas ações, repensar suas motivações e rever o propósito que Deus já estabeleceu na tua vida. O que eu acho mais lindo do Tribunal de Cristo é que as nossas obras são julgadas não pelo que as pessoas veem. Esse é o ponto-chave. Não é pelo aquilo que vem. Vocês me veem aqui, por exemplo, né, ensinando aqui, ministrando ou conduzindo a live, a gente vê Vedai, mas Jesus não vai julgar a gente, não é pelo que vocês estão vendo, né, nem pelo que eu quero mostrar. Jesus vai julgar essa obra ou essa ação conforme o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro, ninguém conhece. Ninguém. É por isso que o conselho de Paulo à igreja dos Romanos é que ninguém julgue ninguém. Pois é, porque a gente não conhece a intenção do coração do homem, só Deus conhece. E nessa questão, nesse tribunal de Cristo também é muito importante, porque o meu pai é pastor, construiu uma obra, não significa que eu vou ser galardoado pela obra do meu pai. Exatamente. Eu vou ser galardoado pelo desenvolvimento, o andamento, a forma como eu estou desenvolvendo a partir de agora, que aquilo ali está na minha mão, que aquilo ali está sendo desenvolvido. Então, todo dia é o dia da gente rever. E esse é um exercício recomendado por psicólogos, por terapeutas, para a nossa vida aqui física, ó. Para, reflete,
as tuas ações, as tuas motivações. Claro que nesse tribunal, só de estar lá é uma grande vitória. Por isso Com que a gente já leu certeza. aqui que as pessoas não vão estar tristes, porque elas só de estar Exatamente. lá já é uma grande Por vitória. exemplo, o ladrão da cruz, irmão, não teve tempo de evangelizar, não teve tempo de fazer muita coisa, né? Mas aceitou Jesus ali e foi condenado à morte, ali mesmo ele morreu. Ele vai estar lá nesse dia, no tribunal de Cristo. Ele vai estar, sabe Deus, né? Se ele vai receber galardão, né? Talvez a sua obra foi um marco na história, mesmo após a sua morte, tá aí até hoje a gente está falando dele, Acho que glória a Deus que a né? gente vai estar no corpo Mas assim, o que glorificado, eu tô né? exatamente. Porque nessa hora aí, É. se a natureza humana aflora, ia ter Mas gente, não, não, pois é, mas isso aí, amém. essa carne, essa natureza carnal já tá fora Graças disso. a Deus que ia ser Porque se problema entrasse no lá, o céu ia céu. ser um problema. Isso ia ser problema no Vamos lá, céu. vamos seguir. Vamos Recompensar os seguir. fiéis é o propósito, né, do Tribunal de Cristo. Então, a segunda finalidade do Tribunal de Cristo será homenagear e galardoar todos os que tomaram sua cruz e carregaram-na por onde estiveram. Todos que receberam a semente, deixaram seus lares, sua zona de conforto, saíram pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, por caminhos inóspitos, né? Por caminhos difíceis, semeando as boas novas do Senhor Jesus. Tá lá, Como vai estar lá no Salmo, Salmo? né? Esse Salmo é lindo, né? Cadê? Pega aí, vamos ler esses versículos 6 do Salmo 126. Salmo 126, versículo 6. Eu lembro de uma irmã amada e querida que não está mais entre nós, mas está no seio de Abraão, que ela gostava disso aqui, que é a irmã Mari. A irmã Mari saía, eu lembro ela já idosa, eu criança, ela bem idosa, ela continuava pregando a palavra do Senhor, né? Os irmãos que estão aí acompanhando a gente lembram da irmã Mari. E toda vez que eu leio esse salmo, né, esse versículo, eu lembro dela. Versículo, eu vou ler o 5 e o 6, diz assim: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Toda vez que eu leio esse salmo, eu lembro da irmã Maria por conta da obra de evangelização que ela fazia, mesmo idosa, né, sem ninguém pedir, mas todos os domingos aí e vários dias da semana a irmã Maria estava evangelizando e ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Todos que ajudaram o pobre, socorreram necessitados, levantaram caídos, restauraram o caráter e edificaram o corpo de Cristo. Serão recompensados. Serão também. recompensados. Todos os que foram fiéis e trabalharam incansavelmente na obra do Senhor. Salmo 41, 1 ao 3. Então, aqueles que são fiéis, irmão, fiéis em tudo, sabe? Há galardão para quem é dizimista fiel, sabe? Para quem passa pelo aquele aperto financeiro e ainda assim entrega. Tem vários galardões para contemplar tudo, a galera irmão. toda, né? Sabe? Agora, galardão para aquele que, sabe, eu penso dessa forma, porque uma das piores obras, eu acho que a gente pode fazer, um dos pecados, se é que se pode mensurar pecado, mas é a mentira, né? Mentira é algo tão terrível, e tem gente que luta, assim, tão fortemente contra a mentira, que eu acredito que essas pessoas, sabe, fizeram algo tão nobre que serão galardoados, né? Eu creio, tá, irmão? Eu tô dizendo o que eu penso. Mas depois, né, tem os teólogos aí que... querer te bater. meu Deus, tô até com medo Ainda mais na rede. Tô até com medo dessa de hoje, eu tô com medo. Essa daí vai dar pano pra Vamos lá. Jesus virá com recompensas e galardões para os fiéis. Olha lá. O tribunal de Cristo será revestido de uma glória indescritível, Amém. pois o Senhor Jesus estará presente, visível, acessível e poderoso. Aleluia. E ele que botará a pedrinha na tua coroa. Oh, é pessoalmente. A entrega do galardão é pessoalmente, irmãos. Glória a Deus. O Senhor Jesus não virá de mãos vazias. Olá. Você pode 2 Timóteo confirmar lá em 4:8. 2 Timóteo 4:8. E a coroas para os salvos, tá? Essa ideia de coroas para os salvos aí vem. Tem uma linguagem, tem gente que acredita na linguagem figurativa, né? Que a coroa representa as recompensas, oposições de governo, a pedrinha, né? As pedras preciosas representam as recompensas. Tem gente que acredita na linguagem literal, tá? A gente não vai entrar novamente na discussão, né? O que é, o que deixa de ser, a gente... Né? Lembrando gente, os textos aqui ainda tem muita coisa para ser explorada se você quiser estudar. Aqui é uma pincelada. Nessa lição mesmo não fala sobre as obras de ouro, as obras de palha, as obras de feno. Ela não explora
acerca do que será que está caracterizado como essas obras. Fica Mas aí, se ó, você for estudar na Bíblia, você encontra. aguçando a curiosidade. Estude a palavra de Deus. A gente sempre fala isso, irmão. Nós não somos, né, mestres aqui, não somos especialistas em A gente não é doutor da teologia, lei, não, doutor, viu? nada disso. A gente é estudioso da palavra de Deus. Ao longo do tempo a gente aprendeu, a gente errou muitas vezes e a gente procura acertar, procura entender o que a palavra do Senhor. A gente Temos, pode errar aqui temos a também, visão né? limitada ainda sobre. Eu Exatamente. A mesma gente tenho uma está visão limitada sobre buscando, diversos temas. a gente busca o conhecimento para apresentar para você e para aguçar sua curiosidade e também buscar, tá? Então você aí que está acompanhando a lição, leia a Bíblia, compre bons livros, leia bons livros, estude, irmão. Tem vídeo aí na internet explicando com muito mais propriedade do que a gente explica. Agora, estude, conheça primeiro essa verdade, ó. Para que você também não caia em engano, tá? Então busque o conhecimento, não do que o pastor A pensa, o pastor B pensa, né? Não do que segundo os mestres aí que tanto se apresentam todos os dias pensam, mas qual é a verdade que está contida nesse texto, tá? É essa verdade que a gente tem que procurar, tá bom? Vamos lá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que recebeu uma coroa de espinhos por escárnio, porque né, a gente sabe que a coroa era porque você não é considerado o rei dos judeus, então vamos te coroar. Mas aí colocaram uma coroa de espinhos. Agora, no tribunal, muitos diademas em sua cabeça. O que é esse diadema? Jesus estará coroado em glória no tribunal, né? Então, Jesus virá cheio de diademas. A coroa que Jesus carregará no tribunal de Cristo não é mais a coroa de espinhos que simboliza o escárnio, mas é a coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele vai processar a entrega dos prêmios e galardões, coroando pessoalmente os crentes fiéis. E aí a Bíblia vai falar de algumas coroas, né? Que é interessante para a gente. Por exemplo, a coroa da vida para aqueles que viveram como mártires, que entregaram a sua vida por amor ao Evangelho, serão galardoados, receberão a coroa da vida, conforme Tiago 1,12. A coroa da glória para os pastores fiéis, né? 1 Pedro 5. Pastores aí que têm sofrido, né, por conta da irresponsabilidade de alguns poucos, todos sofrem, mas são pastores fiéis que pastoreiam o rebanho de Cristo. Homens honrados que zelam pela vida do seu rebanho, exatamente. Né? Aí Jesus, a Bíblia vai falar de uma coroa da glória, né? Então a humilhação que viveram aqui será recompensada lá com a coroa da glória. Olha aí que maravilha. A outra coroa da justiça para os que amaram a vida do Senhor. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Para quem amou a vida. Tem gente que é apaixonado, que diz maranata todos os dias, que deseja. Né? Tem crente que infelizmente tem medo. Quem tem medo da vida do Senhor não vai receber coroa da justiça. Tudo bem. Se ele voltar hoje, eu subia mesmo. Exatamente. Mas tem gente que ama, irmãos, a vinda do Senhor e esses receberão a coroa da justiça, porque a justiça de Deus será revelada ao mundo através da vinda do Senhor Jesus. Agora vem uma coroa super legal, a coroa da alegria. Olha aí. Para os ganhadores de almas. Aleluia. Você que tem gente que tem aquele empenho mesmo, ó, que fica ali lutando pelaquela alma até conseguir resgatar aquela alma da mão do inimigo. Então, esses receberão a coroa da alegria. Observe o texto que nós lemos lá no Salmo. Voltarão com alegria. Então, a felicidade de ganhar uma alma, de olhar para o lado e ver, nossa, meu amigo está aqui, meu familiar está aqui comigo, também para receber galardão. Irmão, esses receberão a coroa da alegria. E tem outra coroa, né? A coroa da incorruptibilidade, para o alto domínio, aqueles que lutam contra as suas paixões, dominam a sua natureza, sabe? Não é fácil, tem muito de crente, né? Que acaba cedendo às suas paixões, pecando e vive essa luta constante. Claro, serão salvos porque Jesus é amor, é misericórdia, se arrepender. Mentira, acho que entra nessa. Quem luta contra a mentira, autodomínio, dominou, né? Porque tem gente, irmão, que é escravizado por, né? Aquilo que escravizou você, talvez não seja o que me escravizou, e aquilo que me escravizou, talvez não seja aquilo que escravizou você. Então, se dominar, tem gente que foi dominado pela bebida e
e hoje ele se domina nisso, ele não de forma Não alguma ele serve. se permite, você Tem gente receberá uma pelas drogas. coroa de incorruptibilidade, drogas, Droga, sexo, né? Tem prostituição, gente que é viciada, pornografia. exatamente. Tem gente Então, que tem. tudo isso, irmão, para aqueles que vencem, para Vamos aqueles que se vencer. dominam, né? Existe uma coroa Irmão. específica da incorruptibilidade. E existem mais galardões. Aqui a gente só trouxe, né, Alguns. 5 aqui, poucos, mas existem coroas, existem pérolas, existem pedras preciosas separadas para os fiéis. E Jesus ele quer colocar, né? É como dizem o ditado aí, né? O ditado jargão, né? Uma pedrinha Na na sua sua coroa. coroa. Seja ela de alegria, de justiça, de incorruptibilidade e das outras que a gente não está explanando aqui. Mas esse é o desejo do Senhor, é que nenhum se perca e que quem dera que toda a humanidade tivesse perante só essa parte, né? É Mas como está verdade. escrito e vai acontecer, nós teremos Mas, outras enquanto etapas. Jesus não vem, temos a oportunidade de convidar todos a participar, tanto das bodas como do tribunal de Cristo, a todos aqueles que recebem Jesus. Conclusão, né? Chegamos ao fim A aí, gente já falou, né? vamos mudar até o tom agora. Todos nós, como iniciei essa lição falando, há um propósito determinado debaixo do céu para tudo. Deus tem um propósito, Deus investiu na tua vida. Desde que você nasceu, há um propósito para o teu viver. Só que todos nós recebemos do Senhor algum talento para nós investirmos na sua obra. E o Senhor, ele acreditou em você, ele acreditou em mim, acreditou em Felipe. Talvez se fosse pelas nossas limitações, a gente diria, não vou fazer isso. Não, vou gravar o vídeo não, Felipe, não inventa arte não. Vamos parar, a live já tá boa. Deixa só a live, deixa os irmãos sem EBD, tá tudo certo. Mas nós recebemos do Senhor o talento. Mas que a gente acha que a gente não tem condições de fazer aquilo, nós recebemos do Senhor o talento. E, portanto, meus amados irmãos, como está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Oh, glória. E principalmente, depois que der um times nessa pandemia, que nós voltarmos a poder termos convívio, se envolva de verdade na obra. Exatamente. Sabe? Se dedique à obra. Irmãos, a gente não trabalha em vão, né? Tem gente que pensa, todo dia tá na igreja. Ó, irmão, a gente vive aqui, vive uma fase, eu conheço desde a adolescência, né? E a gente é assim, novo, viu? a gente é novo. Mas aí, ao longo desses 16 anos, entreguei. A gente já, irmão, quantas vezes e com muita alegria, a gente ficou até de madrugada naquela igreja, decorando a igreja, né? Quantas vezes, né? Já fiquei em cima de escada, né? Junto com os irmãos lá, a gente fazendo melhor, já carregou aqueles bancos da igreja, tirou para, vamos pintar o banco da igreja. E aí eu lembro com o Val uma vez, a gente colocou esses bancos tudo para fora, invernizou tudo e carrega tudo para dentro de novo, sabe? E irmãos, aí tem gente que diz assim, nossa, eu lembro que familiares meus chegaram a dizer, não, esse menino fica tempo demais na igreja. Irmão, eu creio que o trabalho para Deus, ele não é em vão, sabe? A gente não trabalha em vão para o Senhor, não. Deus recompensa, Deus honra. E Deus, ele honra nessa terra ainda. Ele não espera chegar o tribunal de Cristo para honrar, não. Deus começa a nos honrar agora, hoje ainda. A gente precisa se dedicar, se envolver, não esperando receber, sabe? Mas sem se preocupar, porque o mesmo Deus que cuida dos lírios dos campos, que cuida das aves do céu, é o mesmo Deus que cuida de nós, né? A palavra que o irmão Denison ministrou na live da sexta-feira, agora é uma palavra gloriosa, irmãos, que fala a respeito disso, onde é que está o nosso tesouro, né? Tem gente que luta, que trabalha, que não vive, não vê nem filho, não vê família, trabalhando nessa vida para, né, tá repreendido em nome de Jesus, mas pega um coronavírus aí, não sabe se vai viver, se vai morrer, né? E a gente está trabalhando no Senhor, depositando um tesouro eterno no céu, né? Irmão, se a gente partir hoje, a gente tem que partir na certeza de que não acabou, que a vida é eterna ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, isso nos motiva, isso nos move, entende? Então, o nosso trabalho não é à toa, não é em vão. Então, sede firmes e constantes, como diz Paulo, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Outro texto interessante para a gente finalizar. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos no tribunal de Cristo, se não houvermos desfalecido. Então não desfaleça, Não desista. não desista, Não pare. não pare, aleluia. Não pare. Não Não pare. Eu vou pare. cantar a musiquinha, né? Não Não pare. pare. Então, olha, pessoal, é isso aí, né? Mais uma lição que eu creio abençoada, que vai te levar a pensar, refletir, a se preparar para aquele grande dia e principalmente, irmãos, entender que, ó, hoje, apesar de estarmos na pandemia, ainda é tempo, e ainda temos formas de ministrar a palavra, de levar. Tá acontecendo a live domingo, terças, sextas. Divulga o link, manda o link para as pessoas que você conhece. É uma forma de você evangelizar. Você não sabe como a pessoa está na casa, mas você pode ser um instrumento para a palavra de Deus chegar até a pessoa. Nós temos hoje uma ferramenta incrível. Celular com internet, gente, hoje é uma ferramenta que nossa evangeliza de tal forma. Uma palavra na sua rede social, ó, uma imagem de textos bíblicos, uma música, seja lá, tem diversas formas de você levar a palavra, de você ser um instrumento de Deus para a vida das pessoas que estão mergulhadas nesse caos de pandemia, mas que estão precisando serem alcançadas pelo Senhor. Então, seja um instrumento de Deus. Hoje a gente pode fazer uma chamada de 6 pessoas, 10 pessoas agora no WhatsApp, né? Ai, irmãos, vamos orar aqui, vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pelo nosso líder, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso... Vamos orar um após o outro. Todo mundo ora, encerrou a chamada, acabou. Sala de oração, pode acontecer. Você pode perguntar, aí, como é que tá? Tem alguém nos grupos que você tá? Deixar uma palavra do Senhor. Então, nós temos formas dinâmicas de estar envolvido, de estar progredindo, de estar levando ao reino de Deus, que essa é a nossa intenção na terra, disseminar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Pregar a palavra. Prega a palavra. Vive a verdade do Evangelho, para que naquele grande dia nós possamos estarmos todos juntos sendo galardoados. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, essa foi mais uma lição da palavra de Deus. Semana que vem tem mais uma. A revista ficou longe. Mais a lição. Essa é a 8ª. Eu acho que a próxima é a 9ª. Eu não lembro o tema. Mas na live aí a gente vai falar do tema para vocês. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Ore por nós, tá? A gente está aqui para fazer a obra do Senhor, para servi-los da melhor forma possível. Não somos perfeitos, mas estamos lutando aí, buscando junto com os irmãos, para juntos sermos arrebatados. Amém? Amém. Acreditamos que o dia se aproxima e nós precisamos estar preparados. E uma das formas de se preparar é essa, estudando a palavra de Deus. Então, lembre de nós nas vossas orações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Compartilha, chama mais alguém, tá bom? E vamos lá, vamos juntos trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Um beijo grande. Fique com Deus. Deus abençoe e até a próxima.